Na semana passada nós vimos que depois da ascensão, quando ele chega aos céus, ele se assenta à direita, à destra de Deus, e nós vimos o que isso implica, né? Implica em que Jesus foi recebido no céu, sua obra foi aprovada e de fato Deus estava dando assim um atestado de aprovação. Ele traz o Filho e o Filho se assenta à sua direita, à mão direita. Isso tinha uma indicação, né? Nós vemos aquela ilustração dos povos antigos, que o general que conquistava todos os despojos sentava à direita do rei para receber a festa. E aí nós chegamos à conclusão de que a nossa reação a este Cristo exaltado é uma reação de adoração. Nós temos que aprender a adorar a Cristo. Nós temos que aprender que nós não podemos ser cristãos apenas de uma forma clientelesca, né? Eu vou me aproveitar porque Cristo vai me abençoar. Isso é um cristianismo muito empobrecido. Eu vou servir a Cristo porque se eu servir a Cristo, Ele vai me salvar. Isso é um cristianismo muito pobre. O cristianismo é, antes de tudo, a concepção, a mente de uma pessoa que sabe que Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como o livro de Apocalipse atesta. Que toda a criação deve adorar. E lá no livro de Apocalipse, todo ser que se encontrava no céu, na terra, embaixo da terra, todos estes seres adoravam a Cristo. Então, assim, essa mente doxológica, tem que estar, doxológica, essa mente de adorador, tem que estar em nós temos que aprender isto. Isto é um aprendizado, é um hábito que a gente vai tomando. Eu falei para você, procure ter o hábito de adorar a Cristo, de cantar hinos que exaltem o Senhor, de lembrar de passagens que exaltem ao Senhor e de mesmo ter palavras na sua boca que exaltem ao Senhor. Se acordar de manhã e falar, bendito seja o Senhor de toda a terra, isso já é um ato de adoração. Porque o Senhor, quando Ele revela para nós que Ele se assentou à destra de Deus, Ele está, entre outras coisas, exatamente isso, convidando-nos à adoração. Então, com essa longa introdução, que eu quero convidá-los à adoração, nós cantarmos juntos o hino 38, hino de número 38, 1000 vezes 1000 louvores. Vamos ficar em pé para cantar este hino? Até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares e milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador. E ao bom Cordeiro rendem
Vamos orar? Pai, nós aprendemos que devemos ter uma vida de adoração. Estimula o nosso coração, Senhor. E esta noite estimula o nosso coração a aprender mais de Cristo. Obrigado por este espaço que nos dás. Obrigado pela fé que está em nosso coração. Dispõe a nossa alma a aprender. Dispõe o nosso entusiasmo. Ajuda-nos a ver a Tua palavra de uma maneira mais clara, mais transparente. Dá-nos entendimento e simplicidade no estudo. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos, alguma pergunta vocês têm até aqui do que a gente já viu? Foram para casa, meditaram, leram e aí falaram assim: olha, agora eu fiquei com muitas dúvidas, muitas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Não? Podemos ir em frente? Abra sua Bíblia lá, vamos sempre voltar a esse texto importante, Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo de número 3. Nós vamos sempre lembrar que nós, aqui estamos nós, o Senhor nos deu mente, nós somos seres capazes de aprender, nós somos seres capazes de discernir, nós somos seres... Por favor, traz aí, eu vou gostar. Vocês não querem água, né? Tá perguntando se eu quero água, pode trazer, obrigado. Nós somos seres capazes de aprender, nós somos seres capazes de discernir. Esta capacidade foi Deus que nos deu. E Deus não deu cabeça para a gente à toa, né? Deus não deu cabeça só para a gente pôr chapéu. Não é isso? Nós não usamos mais chapéu, né? Só o seu Jonas. O seu Jonas usa chapéu ainda? Tá aí, né? Então, cabeça não é só para isso, gente. É lógico, né? Não estou falando só de cabeça. Eu estou falando de mente. Estou falando de uma capacidade de aprender e principalmente uma capacidade de conceber todas as coisas a partir de Cristo. Na verdade, nós somos criados para entender o mundo ao nosso redor, sempre a partir de uma referência em Deus, em Cristo Jesus. É isso? Sempre assim. O pecado interfere nisso, mas quando Cristo sobe aos céus, Ele nos habilita por meio do Espírito Santo a fazer essa interação. Então assim, quero que você entenda que é importante que nós nos forcemos a isso. Tudo que diz respeito à nossa vida tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com Cristo Jesus. Se você for numa loja comprar um sapato, isso tem a ver com Jesus Cristo. Você talvez diga, o que Jesus Cristo tem a ver com um sapato? O que Jesus Cristo tem a ver? Vou tomar um comprimido hoje. O que Jesus Cristo tem a ver? Hoje eu vou pegar um ônibus. Na verdade, toda a realidade ela vai ter um sentido em Cristo. Hoje nós vamos ver um elemento muito importante desse sentido, que é justamente o poder de Jesus Cristo. Tá? Quando Ele sobe aos céus, quando Jesus Cristo sobe aos céus na sua ascensão, lembra? Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos e subiu aos céus. Ele assenta à destra de Deus, então ele assume também o ser o centro de todas as coisas. Daí porque o apóstolo Paulo dizer isso que ele diz no capítulo 3 de Colossenses. Alguém lê para a gente aí o verso de 1 até o verso de número 4. Alguém pode ler? Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo nele. Muito bem, você percebe, mas ainda tem mais, não tem? Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Eu quero que você perceba como o apóstolo Paulo dá a Cristo a centralidade da vida dele e da nossa. A primeira coisa, pensar as coisas lá do alto. Quando ele diz pensar as coisas lá do alto, ele não quer dizer que você não vai viver nesse mundo.
Ele não quer dizer que você não tem que me importar com nada. Não, ele está dizendo assim: pensai as coisas a partir desta referência lá do alto, a partir da referência que é Cristo. Meus irmãos, é um grande exercício, porque nós não estamos habituados, porque o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração pecaminoso desaprendeu ou foi contaminado por uma nova estrutura de pensamento, uma estrutura que faz a gente pensar as coisas a partir do ego. Olha para você, não dá a impressão de que o mundo gira ao nosso redor, gira em torno dos nossos interesses? Obrigado. Põe a mão naquela cadeira ali, obrigado. Vamos lá. Eu acordo de manhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Aí alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu fico chateado. No fundo, parece que sempre a nossa mente acaba fazendo o seguinte: as coisas ao nosso redor nos afetam quando elas nos agradam ou desagradam. É como se vivêssemos no mundo e lidássemos com o mundo a partir sempre de nós mesmos, dos nossos interesses, dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas frustrações. A libertação que Deus dá é a libertação de não servirmos mais a nós mesmos. Oh, meus irmãos, olha como nós somos mesquinhos nisso. Vamos e venhamos, vai. Se eu estiver falando qualquer coisa que você não concorda, pode se manifestar, tá? Nós achamos que o nosso problema é resolver os nossos problemas. Nós achamos que a nossa vida, a nossa opção de vida, o nosso objetivo de vida é resolver a nossa própria vida. É como se todas as coisas tivessem como finalidade concorrer somente para que o nosso coração se sentisse à vontade. É lógico que a religião cristã não é uma religião que diz: faça o pior para você mesmo. Mas é que o princípio de melhor para mim nunca começa em mim, começa em Deus. Eu vivo para Deus, e este viver que eu vivo agora na carne, pensando em Deus, este viver retorna para mim. Essa maneira de viver faz com que o retorno, as consequências, os resultados do que eu faço gerem bem-estar para mim. Veja, eu não vivo para o meu bem-estar, eu vivo para agradar a Deus, e viver para agradar a Deus gera bem-estar. Você entende que é uma consequência e não uma ação? Não sei se eu nem sempre consigo explicar. Se eu não estiver conseguindo, vocês me falam. Abra aí a sua Bíblia, só para ilustrar, Gálatas 3:20. Deixa aberto esse texto de Colossenses, vou voltar a ele já já. Gálatas 3:20, um pouquinho antes aí. 2:20. Achar, pode ler. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Preste atenção que o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo. É como se Cristo vivesse. O meu interesse de vida, a minha disposição de vida é tanto agradar a Cristo, que é como se eu vivesse somente para Ele. Pastor, oi? Até a estrutura para se aproximar de Cristo tem que mudar, porque não é pela nossa salvação que a gente se aproxima dele, é para servi-lo, não é? Para servi-lo. Por isso que Ele é rei e nós somos súditos. Por isso que o Evangelho da Prosperidade, que tenta ordenar a Deus o que Deus deve fazer para nós, que tenta comandar a vontade de Deus em nosso favor, ele é tão antibíblico, deve ser considerado tão antibíblico, porque ele estimula um tipo de devoção a Deus que tem a ver comigo. Já viu, né, aquela propaganda: vai lá na igreja tal, faz 7 reuniões tais, dá tanto de dízimo que você vai ganhar tanto. Esse negócio de dar 100 e ganhar 1000 é muito estranho. O pior não é essa lógica perversa, que todo mundo mais ou menos entende: isso aí tem coisa errada. Não é todo mundo mais ou menos entende isso? Não tem. Se todo mundo der 100, todo mundo vai ganhar 1000, não fica estranho? Não parece estranho? Mas por que as pessoas fazem?
Por quê? Porque é o ego que está... Porque há um consumismo da fé e é o ego comandando Deus. Olha, Deus, eu te dei tanto, agora só me dá 10 vezes mais. Por isso que é comum você ouvir orações necessidades, eu exijo, eu não aceito. Eu exijo, eu não aceito, eu determino. Veja, a fé cristã é uma fé contrária a isso. É uma fé que diz o seguinte: viva para Deus. E aprenda a contentar-se com o que tem. Por quê? Porque vem de Deus. Só que o contentar-se com o que tem é que nós vivemos num mundo tão consumista que isso parece uma coisa assim. Quer dizer que nós vamos perder a ambição. A ideia que as pessoas fazem hoje é que esta fé que diz contentar-se com o que tem, como a Bíblia diz, tá? Nós vamos ver isso já já. Essa fé, ela parece assim uma fé que não cabe no nosso mundo mais, porque nesse mundo a gente tem que ser ambicioso, né? Lembra aquela propaganda, aquele programa do Tá Demitido lá? Como é que é o nome do programa? Do Justus, né? Tem um nome, eu esqueci o nome do programa. Aprendiz. O Aprendiz. A ideia é o aprendiz. Aprender o quê? Aprender a lidar com os negócios. E sempre na hora da reunião lá de desclassificação de alguém, né? Um dos argumentos era o quê? Você não foi ambicioso nessa tarefa. Você tem que ser mais ambicioso, tem que ter mais ganância. Que a gente tem uma inversão de valores. É uma estrutura, gente, do pecado. É uma estrutura do pecado. A cobiça é uma estrutura do pecado. A cobiça como mola de ação é uma estrutura do pecado. Quando o Espírito Santo vem, ele nos habilita a pensar num outro modelo. Não um modelo baseado na cobiça, mas um modelo baseado no serviço, na adoração. Um modelo completamente distante deste. O modelo bíblico é: antes importa dar que o quê? Receber. Não é o modelo bíblico, gente? Então quer dizer que o crente, a pessoa que for crente mesmo, que seguir o padrão bíblico, tem que ser sempre pobre, né? Que só vai dar, não vai receber. É isso? E ela vai ser sempre rica? Não são esses os valores que medem felicidade no reino. É a capacidade de satisfazer-se com a realidade que Deus lhe proporciona. Abra aí a Bíblia, em Filipenses agora. Filipenses, famoso Filipenses de Paulo, capítulo 4. Verso 10 até o verso 13. Esse é famoso. Filipenses 4, do 10 ao 13. Quem achar pode ler. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que fazia Paulo ficar feliz, o que deve nos fazer felizes, não é a abundância nem a escassez. É o aprender a viver contente em cada situação, qualquer delas. Outro texto, 1 Timóteo 6, verso de 6 a 10. Outro texto importante sobre isso. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Outra pessoa lê? De fato, a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o problema não é ter dinheiro, é que ele controle e domine você. É que ele seja o Senhor da sua vida. E no fundo o dinheiro não é o Senhor da sua vida. No fundo o dinheiro é só um ídolo. O dinheiro, a idolatria do dinheiro, esse amor ao dinheiro é só um ídolo que esconde um Deus que está dentro de você, o ego, você mesmo. Aí a pessoa disfarça esse ídolo, necessidade, traz esse ídolo, uma condição melhor. A gente põe os nomes mais bonitinhos para o ídolo. Frustrações. A gente fala assim, para eu não andar tão frustrado, para ajudar meus filhos. A gente põe os nomes bonitinhos no ídolo. Sabe qual é o nome que Paulo deu? Cobiça. Olha, o problema desse ídolo é que ele é cobiça. Hoje a maioria das igrejas pentecostais prega a prosperidade. Maioria não sei, mas uma parte bem grande delas. Eu não sei dizer ainda se é a maioria. Porque assim, nós temos um movimento pentecostal muito, como é que fala? Com muitas faces, né? Com muitas faces. Diversificado. Nós temos aquilo que é conhecido como o pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus, que ainda formam a maior conglomerado denominacional. Agora, o problema de Assembleia de Deus é que tem Assembleia de Deus de todos os naipes, né? Tem desde aquela bem conservadora, que não pode ainda nem ver televisão, até aquela totalmente inclinada para a teologia da prosperidade, para uma teologia bem mística. Mas talvez a gente ainda não possa dizer que seja a maioria dos pentecostais, porque os neopentecostais. Os neopentecostais já nascem assim. Já nascem assim. Na teoria. Mas os pentecostais clássicos ainda formam um grande grupo ainda, mais clássico, que o que eles têm é os dons do Espírito, diferente de nós, né, mas uma doutrina não tão inclinada. É que é difícil, não tem estatística para isso. Né? É que o movimento pentecostal é muito diluído. Uma igreja que hoje crê de um jeito, amanhã crê de outro, né? Depende do pastor que está no púlpito. A gente ouve muito isso. E se desmembra muito fácil, né? Sim, a gente ouve muito isso. Eu tenho uma tese sobre isso, não posso falar hoje porque é muito extenso, mas no movimento pentecostal, o pastor, a figura do pastor, é o carisma pessoal dele que comanda a fé. Não tem uma referência, um referencial. Aí é uma diferença com o movimento reformado, mais calvinista. O referencial é sempre a escritura, uma confissão de fé. Eles dizem, o pastor está falando coisa que não está certa. Como você prova? Vê a escritura, não diz isso. Olha lá, olha a confissão de fé. Não tem... Então o crente reformado ele tem uma referência mais estável. Ele é mais parecido. Não é tudo igual, mas parecido. Eu só quero então estabelecer esse princípio de que nós temos que pensar as coisas lá do alto, para que a gente fuja desse sistema egolátrico, egocentrado, e tenha um sistema de vida centrado em Cristo, cristocêntrico, teorreferente, com a referência em Deus, ok? Esse é o ponto que Paulo está defendendo na carta aos Colossenses. E aí ele vai dizer uma coisa que eu acho muito importante, só voltando lá, é quando Cristo que é a nossa vida. Vocês morreram e a vida de vocês está em Cristo. Então Cristo agora passou a ser a sua vida. O padrão é viver para Cristo. Então o cristão no mundo é como Cristo no mundo. E aí a gente tem que desenvolver a capacidade, esforçar nossa mente para tentar pensar como Cristo pensaria, para tentar agir como Cristo agiria, para ter o equilíbrio de Cristo em todas as coisas. Bom, abra lá em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo de número 5, verso 12. Eu disse que nós íamos seguir uma agenda de vamos pensar o que lá do alto. A semana passada vimos pensar
no fato dele ser adorado, dele ser adorado. Agora, Apocalipse 5, 12. Vamos pensar as coisas lá do alto, gente. Vamos pensar as coisas lá do alto. Vamos ver como é que funciona. Alguém lê aí Apocalipse 5, 12. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Muito bem. Quando ele chega aos céus, os seres viventes, os seres celestiais, olham para o cordeiro. Lembra? Eu falei dos anjos todos. Eles falam assim: não é possível, não é? É o que é só uma ilustração, tá, gente? Os anjos não falaram isso, não. Então ele falou assim: eu acredito que um homem Cristo tem toda esta glória, mas agora eu percebo, ele é digno de receber tudo isso que ele recebeu. Entre as coisas que ele recebeu o poder, ok? Não está aí? Ele é digno de receber o poder. A primeira coisa que você deve pensar, nós já falamos a semana passada, é que ele é digno de receber. Então você deve adorá-lo porque ele tem poder, porque ele é digno de ter poder. Ele não é aquela pessoa que recebeu o poder, mas é indigno, né? Sabe, você fala assim: fulano foi promovido para ser chefe lá da seção. Mas ele não merecia, né? No caso, Cristo, essa seção que engloba o mundo, o universo, ele é digno de receber. Ele recebeu a promoção certa, tá certo? Então ele é digno. Abra aí em Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28. Você deve saber, né, essa expressão, Mateus 28, que o próprio Jesus Cristo, ele já falava sobre isso, né? Quem sabe decora o que nós vamos ler? Toda autoridade me foi dada, isso mesmo. Mateus 28, verso de número 18. Lê aí, El. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então vamos pensar as coisas lá do alto. Pensando as coisas lá do alto, nós vamos ver o poder, ok? E agora nós vamos ver a abrangência desse poder. Cristo tem poder sobre o quê? Qual a abrangência? A abrangência deste poder. A abrangência tem acento agora? Tira. Tem, né? Tem, né? Esse aí mesmo, né? Tem, falta um N. Obrigado. A abrangência. Não tem mais assim. Abrangência. Todo poder, ou toda autoridade, sobre todas as coisas, certo? Todo, sobre tudo. Todas as coisas do céu e também da terra. Dos poderes naturais, das coisas naturais, da chuva, do vento, do terremoto, do tsunami, do furacão, como é que é agora? Do tornado, como dos anjos, dos demônios, sobre todo o poder, sobre todas as coisas. Você tem que pensar, veja, pensar as coisas lá do alto, onde Cristo está. Quem é o Cristo que está lá no alto? O Cristo que está lá no alto é aquele que tem todo o poder. Todo o poder sobre tudo. Isso implica sobre a sua vida. Todo o poder sobre a sua vida. Todo o poder sobre as suas circunstâncias. Todo o poder sobre a sua história de vida. Os momentos bons e os momentos ruins. As alegrias, as tristezas. Todo o poder sobre a enfermidade. Todo o poder sobre a riqueza. A Bíblia diz que Ele exalta, que Ele derruba. A Bíblia diz que Ele faz tudo segundo o que Ele quer, segundo a sua vontade, porque Ele recebeu todo o poder. É exatamente isso que você tem que começar a pensar.
Quando você adora Cristo, e quando você serve a Cristo, e quando você pensa em Cristo, em quem você pensa? Há crentes que pensam assim, Cristo foi um grande exemplo, a pessoa que morreu por mim. Mas nós temos que também lembrar que, além disso, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tem todo o poder sobre tudo. Gente, eu não sei como é que funcionaria isso para você. Para mim funciona o seguinte, funciona da seguinte maneira: eu sei que se eu preciso de algo, eu recorro a Cristo. E eu sei que se alguma coisa acontece fora do meu controle, não está fora do controle de Cristo. Isso traz uma estabilidade emocional muito oportuna. O nosso problema hoje emocional, né, o problema a maior parte dos problemas das pessoas são emocionais. Nós vivemos esse tempo. Ou não? Tá. Os problemas emocionais podem ter um fundo de uma deficiência química, eu entendo isso, mas até isso está sob o controle de Cristo. Que a gente diz assim, não, olha, meu problema, minha depressão é uma depressão química, eu não produzo uma determinada enzima, um determinado item da química do meu corpo, então esse desequilíbrio me deixa mal, tomo um remedinho para reequilibrar. Aí a pessoa diz, está vendo, a minha depressão não é depressão espiritual, uma depressão que tudo bem, pode não ser mesmo espiritual, mas também a depressão química está debaixo do poder de Cristo. Não precisa olhar por mim que a minha dependência, ela é química, ela não é espiritual. Não, tudo está sob o poder de Cristo, tudo está sob a autoridade de Cristo. Ele tem autoridade sobre toda a carne. Vamos ver esse texto. João 17. João 17, verso 2. Depois outra pessoa vai ler para a gente Atos 2, 17. João 17, 2 e Atos 2, 17. Um lê um, outro lê outro. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele tem o poder de dar a vida eterna, porque ele tem autoridade sobre qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não existe pessoa nesse mundo que Cristo não tem autoridade sobre ele. Alguém pode dizer assim, mas e o ateu que disse assim, Jesus não existe, se Jesus existe me mata, está vendo, Jesus não existe porque eu não morri, que relegou Cristo a uma fantasia. Cristo tem autoridade sobre ele também? Tem. Ele não reconhece, nós vamos ver já o que acontece, que isso já vem a Bíblia dizendo que isso aconteceria. Mas Cristo tem autoridade sobre ele também, mesmo que ele não queira. Mesmo que você não queira. Isso é importante saber. Cristo tem autoridade sobre o diabo? Tem certeza? Tem sim. Tem autoridade sobre tudo. Aquilo é final, gente. Não, tem uma coisa. Cristo não tem autoridade, o Filho não tem autoridade sobre uma coisa. O Pai. Nós vamos ver também o texto. Ele sujeitou tudo, menos aquele que tudo lhe sujeitou. Tudo lhe foi sujeitado. O Pai sujeitou ao Filho, deu autoridade ao Filho sobre todas as coisas, certo? Menos sobre aquele que tudo lhe sujeitou. Então, pera lá, tem isso. Nós vamos ver. Atos capítulo 2, verso 17. Vai lá, gente. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Jesus tem autoridade sobre toda a carne? Tem. Ele faz o que lhe apraz? Sim. Nesse caso, estamos ilustrando. Olha, ele derramou o espírito do jeito que ele quis. Às vezes, irmãos, nós temos uma lógica muito matemática, achando que Deus vai funcionar segundo as nossas fórmulas. É aquele negócio, Deus, aí eu fui na igreja,
e lá na igreja diz que quando o pastor passou a mão em cima da cabeça da pessoa, a pessoa foi curada. Eu vou sentar no primeiro banco, no mesmo lugar onde a pessoa sentou, e vou pedir para o pastor passar a mão em mim. Vai só despentear o cabelo. Porque nós achamos que Deus funciona segundo as nossas formas, ou temos uma tendência. Existe agora, esses últimos dias, uma polêmica muito grande com o Papa, que passou a mão na cabeça do homem, né, orando, e ele começou a falar. Então eles estavam falando que o Papa estava exorcizando. Não vi. Nossa, foi uma polêmica muito grande. Mas porque o Papa não pode exorcizar? É isso? Não, a Igreja Católica não sei. Acho que sim, não, tem os padres exorcistas, né? Tinha inclusive um... A Igreja Eles acham que não cabe ao Papa fazer isso, mas tem não, acho que não. Porque tem um dia do ano, sei lá, que todas as pessoas doentes vão para frente e ele ora pondo as mãos na cabeça. E essa pessoa, até passou na televisão, ele com a mão na cabeça e a pessoa falando um monte de coisas. Não vi, não vou entrar na discussão assim. Veja, às vezes a gente pensa que Deus funciona segundo um padrão, como se Deus pudesse ser controlado pelo próprio padrão que Ele criou. Deus abençoou fulano desse jeito porque fulano fez isso. Aí eu, tentando manipular este poder divino, faço a mesma coisa para acontecer. Essa é uma situação que é muito comum no nosso meio. Talvez nem tanto no nosso meio aqui, porque o tempo de algumas doutrinas que vão se enraizando em nós vão ajudando a gente a... Mas quando a gente olha o meio evangélico de uma forma geral, o meio cristão de uma forma geral, é assim que funciona. Vamos falar do meio cristão, a senhora falou do catolicismo. Por exemplo, já viu que a pessoa fala assim, fulano foi até Aparecida de joelhos e conquistou uma graça. Uma graça sim, uma bênção. E aí várias pessoas falam, eu também vou fazer alguma coisa parecida, como se Deus tivesse que responder a um estímulo. Se cutucar Deus no pé, balança o braço. Não é assim que funciona. Ele tem autoridade sobre toda a carne para fazer o que quer, inclusive na sua vida. Isso é importante, a sua vida que é importante. Ele tem autoridade. Primeira coisa sobre essa autoridade de Jesus Cristo, Ele também tem poder sobre, eu falei aqui, sobre toda a carne, e agora sobre todos os poderes celestiais, sobre todos os principados. Efésios 1, 21, uma pessoa, e Colossenses 2,15, outra pessoa. Efésios 1, 21, Colossenses 2,15. Pode ler? Pode. Efésios 1, 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Nesse momento, a gente discute se Paulo está falando sobre principado e potestade no sentido humano, porque essa palavra também é usada para homens, os homens poderosos, ou se ele estava se referindo a poderes celestiais. Lembrando que essa carta aos Efésios é uma carta em que, por exemplo, um pouquinho mais à frente, ele vai deixar muito claro que são os poderes deste mundo tenebroso. E no capítulo 6, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, com uma certeza maior, Paulo está se referindo aqui a poderes que estão exatamente entre esses poderes, não vou dizer chamar de celestiais, mas espirituais, não materiais. Porque Jesus Cristo não tem poder sobre toda a carne somente, Ele tem poder também sobre todo o mundo espiritual. Não gosto de usar essa expressão, que ela é hoje usada de uma forma estranha. Mas Ele tem todo o mundo não material. Tudo aquilo que não é matéria, os espíritos, quer sejam eles poderosos do bem ou poderosos do mal, Ele tem poder sobre todos eles. Colossenses, é isso? Próximo texto? 2,15. Despojando os
principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aí ele vai falar assim, ele tem todo o poder, tanto é que um exemplo desse poder é exatamente isso. Quando ele chega na cruz, que ele morre, e depois ele ressuscita, ele triunfa sobre todo o poder e potestade. Jesus Cristo tem toda a autoridade. Irmãos, vamos refletir um pouco que o fato de que o mundo material, tanto quanto o mundo espiritual, estão sob as ordens de Cristo. O fato dele estar no trono e ter todo este poder deveria levar a minha mente a pensar nisso e isso ter um efeito em mim. Vamos pensar neste efeito. Se Cristo tem todo o poder, o resultado deste entendimento, a minha mente não é capaz de aprender. Quando eu olho para as coisas lá do alto e discerno que Jesus tem todo o poder sobre todas as coisas, quer espirituais, quer materiais, que resultado isso produz em mim? Que tipo de coisa isso produz em mim? Vamos ver algumas coisas. Por exemplo, o poder de Cristo, ele faz eu pensar que todo o mal que existe no mundo está sob controle. Aparentemente parece descontrolado. Aliás, domingo o pastor pregou sobre isso, né? Vocês lembram? O reverendo Wilson, falando sobre o Salmo 73, que às vezes a gente pensa que está descontrolado, mas tem uma hora a nossa mente, se pensar as coisas lá do alto, onde Cristo está entronizado. E lembra que ele falou que quando o Asaf entra, o salmista entra no santuário, que ele vê os querubins e o trono, e ele pensa no Deus entronizado. Quando Paulo diz assim, pense as coisas lá do alto, pense no Cristo entronizado, onde Cristo está à destra de Deus. Deixe o Cristo entronizado guiar as suas respostas. Deixe o Cristo entronizado servir de parâmetro para você em tudo que você pensa, em tudo que você sente, como você reage à realidade. Da mesma forma que o salmista entra e vê o trono de Deus, né, aquilo que simbolizava o trono de Deus, ele fala, Deus está no trono. Ou então lá, o profeta fala, Deus está no seu santo templo. Cristo está no trono. Todo o poder sobre o mal ele também tem. Então isso me leva a pensar que o mal desse mundo, apesar de parecer descontrolado, vamos pensar na nossa cidade, gente, como a coisa está feia. A gente diz assim no senso comum, nossa, a coisa está fora de controle. É verdade isso? Está fora do nosso, mas não está fora do controle de Cristo, de Deus. Olha só, Salmo 2, vamos lá no Salmo 2. O Senhor tem poder sobre os ímpios, o poder de Cristo sobre os ímpios. Ele tem o poder de reger as nações. Neste caso aqui do Salmo 2, as nações eram nações más, nações rebeldes contra Deus. Eu vou ler para vocês. O Salmo 2 começa assim, uma pergunta, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? A pergunta do salmista é, por que os povos estão assim, rebeldes? Por que eles estão furiosos? Olha como é que eles mostram esta fúria. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É o comportamento do ateísmo. Nós não queremos um Deus. Nós não queremos estar dominados por um Deus. Aliás, é o espírito da nossa época também. É o espírito, né, da pós-modernidade, da hipermodernidade. Deus tem que ficar confinado em algum lugar. Nós não queremos ser dirigidos por Deus. Os livres pensadores não querem nem pensar em um Deus que controle todas as coisas. Então nós estamos revivendo o tempo do salmista. Olha como isso é antigo, hein? Mas olha só a sequência do salmo. Ri-se aquele que habita nos céus, ou o Senhor zomba deles. Do ponto de vista humano, os homens se acham o máximo, né? Nós não queremos saber nada de Deus, vamos fazer do jeito que a gente quer. Mas lá no céu, Deus zomba deles.
Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A mesma coisa lá do Salmo 73, lembrando até aquilo que o Wilson falou, sobre a primeira parte dos Salmos, ela fala muito sobre a morte, e sobre, até que ele vai ao louvor. Lembra que ele comentou? Mais lamentos, né? Mais lamentos, e até que ele chega no Salmo 73, no divisor de águas. Tá bom? Então, Deus aqui vai dizer, ó, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, e aqui está falando em termos messiânicos de Cristo, sobre o meu santo monte, que a Bíblia vai chamar de Monte Sião, espiritual, não é físico. Proclamarei o decreto do Senhor sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A clara referência ao Messias. Pede-me e eu te darei as nações por herança. As nações rebeldes são suas. Ele tem autoridade sobre os ímpios. Tu as regerás com vara de ferro. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então aqui nós temos uma antítese. Primeiro, eles se rebelam, mas não é porque eles estão rebelados que Cristo perdeu o poder sobre eles. Continua, no seu tempo ele vai agir. Olha o conselho do salmista: sede prudentes, ó reis, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo para mim deixa muito claro que o Senhor controla todas as coisas que os ímpios fazem. Eles não estão assim, vivendo, e Deus está indeciso sobre o que fazer. Apesar de haver tanta maldade sobre a terra, ela está sob controle. Não o nosso, mas o de Deus. O que nós temos que fazer? Nós temos que agir para melhorar as coisas. Não tenha dúvida. Nós somos a luz deste mundo. O nosso papel é educar, ensinar, para que até os homens ímpios tenham mais sensatez. Mas quando isso não é possível, quando as nossas forças elas parecem poucas, não devemos nos desesperar. Porque até este mal aparentemente incontrolável, aparentemente longe da nossa possibilidade de fazer qualquer coisa, está sob o domínio, o controle de Cristo. Irmãos, vamos em frente. Abra aí 1 Coríntios 15, do 24 ao 28. Eu disse lá que ele tem poder sobre toda a carne, e depois sobre todo o principado, e agora eu mostrei como ele tem poder sobre os ímpios, e agora nós vamos ver que ele tem poder sobre a morte, sobre os inimigos espirituais. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Quem lê? E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus, um dia isso vai acontecer. Deu para ver aí, né? Só Deus não está sujeito ao Filho. Todas as coisas estão sujeitas ao Filho. Irmãos, vamos pensar que assim, o objetivo de todo este poder é duplo. É duplo. Essa primeira parte do poder é o subjugar inimigos. Cristo fará uma limpeza, subjugar inimigos, tanto entre os homens rebeldes,
quanto entre os principados e potestades, todos os poderes espirituais, até a própria morte. E o outro lado da moeda deste poder, qual que seria? De um lado, então, este poder serve para ele subjugar os inimigos. E o outro lado desse poder? Quem quer arriscar? Hã? Guardar, proteger e purificar sua noiva, a igreja. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver exatamente ele fazendo isso. Os inimigos de Cristo, eles não conseguem atacar Cristo. Quem é que eles atacam? A igreja. Ele persegue a igreja. É por isso que este poder é dado para ele subjugar estes inimigos. E também é dado para proteger, guardar e purificar a sua igreja. É isso que Cristo está fazendo, exercendo seu poder. Até libertar a igreja totalmente da influência destes inimigos e do seu poder. E no final de contas, nos libertar inclusive da própria morte. Oi? Eu estou preparando uma aula sobre Elias e os profetas de Baal, né? Eles travaram uma batalha contra Elias. Sim. Mas Deus guardou, Deus guarda. escondeu, tirou o esconderijo para o outro. Deus cuidou de Elias. Os profetas de Baal foram dizimados. A Jezabel foi morta. O próprio mordomo cuidou, o próprio mordomo de Acabe cuidou de Elias. Então, sim, é importante que você tenha em mente que Jesus está exercendo esse poder justamente em seu benefício. No benefício daqueles que creem. No benefício daqueles que vão herdar a vida eterna. No benefício daqueles que se entregam a Ele. No benefício dos seus súditos. Ele nos guarda. A Bíblia diz assim que aquele que o Pai dá, Ele toma nas suas mãos, e das suas mãos ninguém pode arrancar. Nós precisamos muito desse discernimento. Isso é pensar as coisas lá do alto. Se você não pensa a partir de Cristo, você fica meio assim, o que vai acontecer comigo amanhã? Nada que acontecer comigo amanhã poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. O que diz lá em Romanos 8? Nem as trevas, nem a nudez, nem a fome, nada, nem os principados, nem a potestade, os poderes vindouros, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha só, poder sobre os inimigos espirituais e o poder de guardar a igreja. Cristo recebeu o poder para exercer sobre a igreja. Isto indica que Ele, por meio do seu Espírito, operará de forma eficaz tudo o que é necessário para que um dia você se apresente diante dEle de forma santa e imaculada. Ele está exercendo o seu poder para transformar você, para cuidar de você, para purificar você. Duas implicações. Primeiro, sinta-se protegido. Vamos ver, sinta-se protegido. Romanos 1,4. Eu peguei alguns exemplos aqui de versículo. Romanos 1,4. A gente fica, de vez em quando, a gente se sente meio desprotegido, né? Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Por que está dando tudo errado? Não faça isso, sinta-se protegido. Romanos 1,4. Quem achou? E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu estou chamando esse versículo para usar de exemplo, que ele vai dizer assim, o poder dele é ligado à ideia de Espírito de Santidade.
Ou seja, ele é reconhecido como Filho de Deus com um poder santificador. Você vai ver que aí aos santos que vivem em Roma, aos santos eleitos, amados de Deus, o que Cristo, eles não são perfeitos, mas Cristo vai aperfeiçoá-los porque Ele tem poder santificador para isso. Às vezes a gente pensa assim, puxa, eu sou um cara tão pecador, eu não consigo fazer o bem que eu queria fazer. Eu não consigo progredir do jeito que eu queria. Eu acho que você talvez precise pensar um pouco mais as coisas lá do alto e elas devem ter um efeito mais pacificador no seu coração. Nós temos que sentir paz, porque Ele está fazendo tudo o que é necessário fazer a seu tempo e com poder santificador Ele está agindo em nossa vida, através do Espírito Santificador. Um outro versículo sobre o poder, Romanos 14, 4. Romanos 14, 4. Oi? Falei para ele que é o verdadeiro shalom. Shalom é um princípio muito interessante, o princípio shalom. O mundo pode estar acabando. E tem que haver paz. Mas é um princípio shalom. Deus está conduzindo tudo para o grande shalom, para o grande Shabbat, que é o grande descanso. Quem achou aí para ler? Romanos 14, 4, né? Quem achou? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Interessante, né? Ele fala assim, olha, nós devemos parar de julgar as pessoas que têm uma fé débil. Veio os versículos iniciais desse capítulo. É isso que diz aí? Acolhei o que é débil. Quem nós somos para julgar as pessoas porque elas não têm a mesma fé que nós, não têm ainda os mesmos, as mesmas virtudes que nós? Se é o Senhor quem protege elas, ou quem as protege, Ele é poderoso para protegê-las, para deixá-las em pé. Mesmo que a fé que elas possuem não seja tão firme quanto a sua. Daí nós presbiterianos temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque nós temos uma tendência a achar que nós sabemos mais que os outros. Nós temos uma tendência a achar que nós sabemos mais que os outros, e a gente tem uma tendência justamente contrária ao que esse texto diz, que é a tendência de dizer o seguinte, está vendo? Todos conceitos muito fracos, que são realmente, mas isso não significa que eles estão menos seguros que nós. Que a gente tem uma impressão, eles podem ter menos privilégios que aqueles que sabem. Você tem que entender essa diferença. Se você conhece mais, você vai gozar de privilégios que aquele que não conhece não gozar. Porque as alegrias de ter um Deus e entendimento de Deus muda a minha vida e traz paz. Certo? Se a pessoa não entende muito bem Deus, ela se angustia mais fácil. Mas isso não significa que a segurança eterna dele dependa do saber teológico. A segurança eterna nossa não depende do nosso saber teológico, mas do poder de Cristo. Ele tem poder para assegurar espiritualmente e eternamente uma pessoa que, se ele quiser, né? Uma pessoa que tem um saber teológico completamente equivocado, completamente distorcido. A pessoa pode ter um saber teológico totalmente estranho, mas se ele está em Cristo, Cristo tem poder para sustentá-lo. Ele não precisa do meu saber teológico para me sustentar. O meu saber só serve para que eu tenha mais alegria, eu desfrute melhor de Cristo. Dá para entender isso, né? E ainda assim, o saber também tem que ser exatamente para isso, para desfrutar melhor de Cristo. Sim, não para me tornar mais egocêntrico, que é justamente o contrário. Né? Justamente o contrário. Nós estávamos em sala de aula e estávamos falando daquele cantor, o Chorão, que morreu de overdose. E conta que ele tinha se convertido. Né? E a nossa sala, não sei se eles estavam, quem eram os meus alunos estavam, né?
Aí surgiu aquela polêmica, ele deve ter ido para o inferno, né? Alguma coisa assim, porque ele falou que era crente, mas no final das contas estava usando drogas. A minha pergunta é, e se o crente no final das contas, na hora de morrer, estiver contando uma mentira? Vai para o céu ou vai para o inferno? A segurança eterna nossa não depende da retidão dos nossos atos. Eu não estou dizendo nem que foi, que não foi, nem para o céu, nem para o inferno. Eu estou dizendo que nós não podemos dizer que uma pessoa que uma vez confessou a Cristo, nós não temos esse poder de julgar se foi uma confissão verdadeira ou falsa. Mas não é porque ele na hora da morte estava num caminho tão ruim, e moralmente para nós, ruim, né? Porque entre uma mentira e morrer de overdose, a gente fala assim, tem uma distância muito grande, não é verdade? Mas no fundo é a mesma coisa. O senhor até usou uma ilustração, né? Que é daquela do homem que cai num poço. Então a salvação é, Deus te tirou do poço. Exatamente. Mas você continua sujo. Você continua sujo. Aí ele vai te limpando. Você está num poço cheio de lama, ele te tira de dentro da lama e depois tira a lama ele te salvou e a de lama cima ele de vai você. tirando, vai removendo aos poucos. Então é importante que você tenha segurança, a segurança da sua vida esteja no Cristo entronizado. Ele tem poder para te sustentar, mesmo que a tua fé seja aquela fé meio capenga. Sabe o que significa capenga, né? Quem não sabe, olha no dicionário um dicionário de palavras nordestinas. Eu não tenho em casa. Hã? Eu não tenho esse. Você não tem? Eu acho que só lá em casa. Capenga, molenga, todos esses com enga no final, é tudo nordestino, tá? Irmãos, então assim, é importante a gente ter esse conceito. Vivemos no sentido protegidos. Mais uma, vai. Efésios 6:10. Efésios 6:10. Puxa vida, hoje nem a Patrícia apareceu na internet, né? Poxa, tão triste, né? A Silvia não apareceu. Acharam? Pode ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês dizer muita coisa sobre isso? Eu só queria que você tivesse essa percepção. O poder de Cristo está agindo a seu favor. Nunca se ouviu, nem jamais se viu um Deus como este, que trabalha para aquele que nele espera. Nenhum povo tem um Deus assim, que ele pode se sentir protegido por ele, que você pode passar pelo que for, você está salvo, seguro. A segunda implicação disso, deste poder que age em favor da igreja, eu acho ela uma implicação muito importante e muito séria. Abra em Hebreus 12, 25 a 29. Hebreus 12, 25 a 29. Tende cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente nos advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Continua, até o final. 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha, a implicação do poder de Cristo é que eu tenho que me comprometer com Ele. O meu compromisso é com Cristo, que é o Todo-Poderoso. A implicação desse texto é que eu não posso recusar a sua palavra,
Não posso recusar a direção que Ele me dá. Que às vezes nós somos pessoas mesquinhamente egocêntricas. E ficamos com dificuldade para fazer a vontade de Deus. Ficamos com, fazendo, como diria lá no Nordeste, fazendo doce. Hoje eu estou bem nordestino, hein, pai? O sangue está fervendo aqui. Fazendo doce. Fico dificultando um relacionamento tão simples. É entregar minha vida a Cristo, é esperar nele, é não me desesperar, é deixar as coisas acontecer segundo a vontade dele e ter paz no meu coração. Porque se eu não confio que Ele há de cuidar de mim, que há de cuidar dos meus, que há de cuidar das coisas, que há de cuidar desse mundo e que há de me proteger e me guardar até aquele dia final, que fé é essa que eu tenho? Agora eu tenho que me comprometer com Ele. Ele diz que Ele está abalando as coisas desse mundo, Ele está, na verdade, purificando, tirando os inimigos. Mais uma vez Ele está fazendo isso todos os dias. O nosso reino é inabalável, não precisa temer. Agora, temos que servir com temor e tremor. Nós não podemos olhar para Cristo e achar que Ele aceita qualquer coisa, que aceita a minha vida de qualquer jeito. Irmãos, nós estávamos falando há pouco sobre essa nossa religiosidade brasileira que trata as coisas assim na intimidade, né? A Santa Teresa de Levos, não lembro agora, Levus, acho que é Levus, Levus, deve ser. A gente chama de Santa Teresinha, né? A gente não, né? Brasilidade chama de Santa Teresinha. E o Jesus é meu Jesus, meu Jesusinho, né? Não tem Jesus. Não. Nosso Senhor é fogo consumidor. Não é uma religiosidade complacente, a melhor maneira de se relacionar com Deus. É uma disposição séria para um reino inabalável. Não é segundo. Aí é que está o ruim da nossa cultura. É que ela destrói essa personalidade. Do mesmo lado que ela torna Cristo mais próximo, ela não pode tornar Cristo igual a nós. Então nós temos que saber medir. Onde o nosso traço de cultura, a maneira como a gente entende as coisas, ela tem limites. Nem tudo que a gente... Então eu falo, o povo brasileiro é maravilhoso, mas também tem limites. Há coisas na cultura que podem atrapalhar. Você já percebeu? Vou citar um exemplo do próprio Holanda, né? Sérgio Buarque. Ele fala assim: vocês já perceberam que a religiosidade japonesa se transfere para o dia a dia deles? Já viram como é que eles se cumprimentam? Como é que eles fazem? Sayonara. Mas eles só fazem assim, ó. Eles nem falam nada. Assim? Essa é uma referência que veio da religião. Eles transportaram culturalmente para o dia a dia. Agora você vai ver um povo sempre respeitoso do próximo. Se na reverência para com Deus eu sou irreverente, o meu tratamento com o próximo, e às vezes eu transfiro. Daí eu falo assim, é importante que a gente saiba isso. Como é que a gente se aproximava dos pais antigamente? Né? Como é que os filhos se aproximavam dos pais antigamente? Falava o quê? Bença pai, bença mãe. Não era assim? Meu avô até hoje. Meus avós, eu falava, bença avô, bença avó. Meu filho tem 46 anos. É bem, eu já não faço com os meus pais, mas faço com os meus tios. Engraçado isso, né? Os meus sobrinhos falam. Para as minhas tias, bença tio, bença tio. Veja, quando a gente transfere isso para o dia a dia, nós também transferimos isso para Deus e vice-versa.
está muito ligado. Veja, a nossa cultura pode ser transformada pela maneira como a nossa mente concebe Deus. Se você concebe um Cristo como esse que está sentado no trono, tem que ser reverenciado. Como é que diz aí o verso 28? Lê aí o 28 desse texto. Com reverência. É 12, 28. Por isso, recebendo de nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo amor. Não é o cara lá de cima. Não é o cara lá de cima, não é o brother Jesus, o homem lá de cima. Ainda que ele seja muito próximo, porque é nosso irmão e cuida de nós e nos assiste em nossas fraquezas, ele é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso que cuida de nós, mas é o Todo-Poderoso. Há uma relação de entrega e de reverência aqui. Eu confio nele. Eu o reverencio porque eu confio nele. Sabe um médico? O médico chega, você está lá na mesa de cirurgia, pronto para fazer a cirurgia do coração. Do coração. O médico aparece, aí o médico aparece aquele senhor, né? Aquele cara compenetrado, rosto compenetrado. Ele chega, seu Sérgio, o senhor está bem? Aí você começa, doutor, se eu tivesse bem, eu estava aqui, né? Seu Sérgio, você sabe a gravidade da cirurgia que nós vamos fazer? Doutor, você acha que eu não sei? Começa você a tratá-lo com irreverência. Agora, vamos pensar, deixa eu começar de diferença. Se o médico chega para você e fala, Serginho, e aí, vamos fazer essa cirurgia? Você já vai ficar meio cismado. Que é isso? Que é isso? Não, Serginho, isso é rápido, rapaz. Já fiz 500 dessas aí. Teve uma que eu fiz de olho fechado. Sai correndo, pelo amor de Deus. Você termina a cirurgia em paz? Aí agora sim, agora vamos por exemplo. Aí chega o doutor, aí você fala, vamos lá, isso mesmo, vá, toca aqui. Agora se o médico chega e fala assim, seu Sérgio, a cirurgia é séria, mas eu tenho experiência nisso, eu quero que o senhor fique tranquilo. Tudo bem, seu Sérgio? Eu falo, doutor, é difícil ficar tranquilo, mas pode ficar, faça o seu trabalho. Então, veja, o modo como a gente se relaciona com Deus, ele pode trazer paz ao nosso coração. Se você reverencia o Cristo pelo seu poder, isso não vai te trazer medo, vai te trazer paz. Porque você recebe tudo que vem dele com paz no seu coração. Ele vai abrir, vai fazer uma incisão, vai mexer as peças do jeito que tem que ser. E ele já está fazendo isso na nossa vida. Nós estamos nesse mundo protegidos por Cristo, guardados pelo seu poder. A nossa estrada é segura. Ela não é plana, livre de espinhos, mas é segura. A chegada é aquilo que alguém disse, eu nunca sei quem foi que disse. Deus não promete um caminho tranquilo, promete uma chegada segura. E é tudo que a gente precisa. Quando na minha lua de mel, nós fomos para o Nordeste e fomos fazer aquele passeio nas dunas. Quem já foi para lá sabe. O cara do Jeep pergunta, você quer com emoção ou sem? Aí você sempre sabe, né? Com emoção, lógico. Com emoção, gente. Ele pega aquele Jeep e você fala, meu Deus, quanta emoção. Haja coração. Então, se você vai fazer o passeio pela segunda vez, o cara te pergunta, você quer com emoção ou sem? Com emoção, mas com segurança. Lógico, o caminho tem muita emoção, mas tem segurança.
Meus irmãos, o poder de Cristo é exercido em benefício da igreja. Foi por isso que ele recebeu todo o poder. É por isso que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai louvá-lo, por causa do poder que ele tem. Porque foi o poder dele que garantiu a nossa chegada. A gente vai falar assim: nós chegamos aqui, não foram com as nossas pernas que nos trouxeram, não foram os nossos braços que nos trouxeram, não foi a nossa inteligência que nos trouxe. O que nos trouxe aqui foi o poder de Cristo. Então, terminando, pense as coisas lá do alto e deixe com que essa perspectiva do poder inunde a sua maneira de pensar e a sua maneira de se relacionar com as coisas. Ok? Alguma pergunta? A pergunta é quando é que Cristo volta, né? É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe. O cristianismo comprometido com Cristo deve decorrer desta visão. Ele está acima de tudo e governa sobre tudo. Isso me faz pensar que se Ele me ama, devo viver bastante seguro nele. O crente deve ser uma pessoa que vive pela fé em Cristo. Ou seja, o crente deve aprender a colocar nele, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de nós. Nossos inimigos não poderão vencê-lo, e quando alguma coisa não acontece segundo o padrão esperado das coisas boas, podemos mesmo assim descansar e esperar, porque ele controla tudo. Ele controla até as coisas ruins que nos acontecem. As doenças, está tudo na mão dele, ele sabe o que está fazendo. Ainda que eu não saiba porquê, nem como, eu tenho suporte para viver contente em toda e qualquer situação. Vamos cantar o hino 145? Almir, 145. Vamos ficar em pé. Tem 3 estrofes, veio para mim. Às vezes aqui no meu está faltando um. 3. Guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor real. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado viu-me nem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. O poder minha vida só está no perigo que cercava. Ele poderá livrar, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, meu Senhor e Rei Emanuel. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu bem, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está.
Pai, obrigado pelo privilégio de conhecer Jesus e discernir o seu poder. Ajuda-nos a ter paz e a descansar e a desfrutar dos benefícios deste conhecimento. Abençoa nossa igreja, abençoa nossos irmãos, abençoe teus filhos espalhados em todos os 4 cantos desta terra, para que onde estiverem teus filhos, esteja ali a manifestação do teu poder, esteja ali o crente olhando para o alto e discernindo as coisas lá do alto. Obrigado por tudo, obrigado por este momento. Damos-te graças no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos lá, seu Rubem, apresente para todo mundo a visitante. Essa é a minha nora.